morre, diabo! Então morre, diabo! Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Esse é o quadro Absurdos Gibíblicos. E hoje são 26 de julho de 2018, agora 1 hora da manhã e 34 minutos. Vocês viram o título aí? Absurdos Gibíblicos, parte 10. Chegamos à parte 10. Muito obrigado. E esse é o com o título O Diabo que não era diabo. É o diabo que não é diabo, na verdade. Por que quer dizer isso? Hoje nós estaremos desmascarando uma interpretação mal feita que gerou um mito que tem amedrontado pessoas e, na verdade, esse mito não existe e também não passa de uma concepção baseada em um texto mal interpretado. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Abrir aqui em Ezequiel 28. Eu lerei alguns versículos, não lerei tudo. Aconselho vocês a lerem o capítulo 26, o capítulo 27 e o capítulo 28. Tudo bem? Então, deixa eu tomar meu café aqui. Vamos lá. Olha só. Capítulo 28, versículo 1, diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Algumas traduções já aparece rei, tá? Essa palavra príncipe, ela não tem nem sempre o sentido de príncipe como nós conhecemos aqui, que é o filho do rei, nada disso. Significa o principal, tá? O maior. Às vezes tem isso. Você vai ver até mesmo em outras passagens dizendo o principal da sinagoga. Ora, na sinagoga não havia rei. Quer dizer, o principal que é o líder. Tudo bem? Então aqui é o rei de Tiro. Algumas traduções vai aparecer rei, aqui aparece príncipe, mas é a mesma coisa. Tá? Assim diz o Senhor Deus: porquanto o teu coração se elevou, disseste: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, não és Deus ainda, que estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Olha só, versículo 3. Eis que tu és mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. As pessoas vão dizer que isso aqui está falando desse ser angelical. Bom, quem estudou teologia um pouquinho sabe que há uma diferença entre anjos e o espírito que eles chamam de divindade, que eles chamam que é o espírito santo, que é o espírito pombo, na verdade. Esse espírito pombo, eles dizem que ele é onisciente. E Satanás não. Ele, embora seja espírito, qual a diferença? Ele não é onisciente, segundo a teologia. Tá? O que acontece? Isso aqui, se estivesse falando de um ser supostamente espiritual, então está dizendo, se você tomar o pé da letra, assim, sem analisar o contexto, estará dizendo que esse ser é onisciente, então rivaliza com Deus. É isso? Não, gente. Como eu falei, quando você pega a tradução, no momento em que tu pegas a tradução em português, muita coisa foi alterada para que corroborasse as doutrinas chamadas cristãs. Simples, só que o judaísmo ele difere e muito do cristianismo. Muito. Muita coisa foi adaptada aqui. Eu mostrei em outro vídeo, agora eu não lembro o nome, acho que foi até no Absurdos Bíblicos mesmo, onde eu pegava a passagem de Salmos 22, onde foi traduzido: transpassaram-me as mãos, e ali está, na versão judaica, eu mostrei para vocês, feriram-me como leão, totalmente diferente. Tá? Peguei a parte de Isaías 53, mas vamos lá. Então, quando você pega o aparato crítico na Bíblia hebraica, está dizendo que não é que tu és mais sábio, não há segredo que se possa esconder de ti, ou seja, não há sábio que possa comparar a ti, ou seja, dos sábios que existiam na época, nenhum podiam rivalizar
com o rei de Tiro. Só que aqui está de outra maneira. Existem as variantes na Bíblia hebraica, que da onde foi a tradução. Na verdade, a tradução em português veio do latim, que foi uma outra distorção. Continuando. Olha só. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Isso aqui está falando de um ser espiritual. Logo de cara já está dizendo para quem é? Para o rei de Tiro. Beleza. Tiro é a cidade fenícia, que hoje é a região ali do Líbano. Tá? Não existe mais o reino fenício, mas ficava naquela região ali do Líbano. Tudo bem? Só para vocês se localizarem aí. Quem não sabe. Então diz o seguinte: pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas. Eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Você pega o capítulo 26, fala da grandeza, fala do comércio, fala das... capítulo 27 vai repetir, fala das navegações, das cidades com que ele negociava. E aqui está sendo condenado, supostamente aqui, a soberba. Então é o seguinte: se isso aqui está falando de um suposto diabo, eu falo sobre isso nos meus vídeos sobre a origem desse ser, na origem sim, na concepção religiosa, principalmente judaica. Eu tenho 2 vídeos que eu falo sobre isso. Um, eu falo sobre o nascimento de Satanás. Eu vou deixar linkado aqui, eu vou deixar na descrição. E o outro é a mentira do nome Lúcifer, tá? Que eu falo sobre um pouquinho disso aí, desse mito aí. Então olha só, gente. Portanto, assim diz o Senhor, o seu Deus, por quanto estima o teu coração como se fora o coração de Deus. Por isso, eis que entrarei sobre ti estrangeiros. Primeiro, que comércio que Satanás tinha no céu? Pela extensão do teu comércio, e diz que ouro, se ele é espírito, para quem vai querer ouro? Adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Só pode estar falando da pessoa de um rei humano. Um rei humano. Isso aqui, claro, isso aqui não é divino, isso aqui não foi inspirado por Deus, mas o texto, supostamente aqui, em tese, seria para quem? Para uma pessoa humana. Não tem nada de diabo aqui nessa história. Tá? As pessoas inventam uma história que ele se rebelou e essa besteira toda. Lá, vamos continuar aqui. Aí o versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden. Gente, voltam alguns capítulos. Olha, um capítulo. Você vai ver que Éden é esse. Arã, Cane, Éden. Capítulo 27, versículos 22 e 23. Quem negociava com o rei de Tiro. Esse Éden não tem nada a ver com Éden mitológico de Eva e Adão. Opa! Falei de sacanagem, de Adão e Eva. Não tem nada a ver com aquilo lá. Não tem nada a ver. Tá bom? Então, gente, continuando. Levanta uma lamentação. Por que lamentar? Vai lamentar o diabo? É isso? Vai lamentar Satanás? Não, por quê? Porque seria destruído. Seria uma lamentação, isso seria algo fúnebre, porque seria destruído. Estivesse no Éden, que Éden é esse? Aquele negócio, jardim de Deus? Não, jardim dos deuses, o termo Elohim, que é plural. Às vezes pode ser traduzido em singular. Sim, há uma regra, mas não vou entrar nisso agora não. Mas esse caso aqui é jardim dos deuses. Mexeram na tradução para te enganar. A Bíblia hebraica não está assim. Estiveste no Éden, jardim dos deuses. Por quê? Porque o rei de Tiro era politeísta, simples. Olha só. Tu eres o querubim. O termo querubim, esse ele é plural. Tá? O plural masculino no hebraico é in. E o feminino é ot. Diferente do português, lógico. Então é o seguinte. Esse caraf, que vem querubim, ou seja, estar ao lado. Ele estava ao lado para cobrir, para quê? Estabeleci no Monte Santo de Deus, estavas. Olha só. Ele estava aonde?
Onde ele estava? Ele estava o quê? Ao lado de quê? Das nações. Pedras afogueadas é o manto que ele se vestia, de pedras preciosas. Tem nada a ver com o reino espiritual. Olha só. Então é o seguinte. Estiveste no Éden, versículo 13, né? Que é o jardim dos deuses. Aí vai falando das pedras preciosas e tudo mais. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo dos deuses estava. Agora eu te pergunto, se ele estava para proteger se era o diabo antes de cair, proteger o quê? De quem? Se não havia nenhum, supostamente, a pessoa diz que antes da criação do mundo existia o Éden, existia, antes da criação do mundo, ó, antes da criação do Éden, antes da criação do mundo existia lá os anjos de Deus, e foi nesse período aí que houve a rebelião, tá? Se aqui está falando do rei, não está falando do rei de Tiro, está falando de um suposto Satanás, então é o seguinte, se ele ainda não existia, ele não tinha se rebelado, conforme as pessoas inventaram essa doutrina ridícula, o que é que ele protegia? Já existia algo mal antes? Você tem que me dizer, gente. Vocês têm que me dizer, melhor dizendo. Porque se é isso, porque não tem lógica. Te engano, isso aqui é o rei de Tiro. Perfeito, era o teu caminho, não sei o que. Aí vai. Desde o dia que foste criado, até que fechou a iniquidade de ti. Qual era a iniquidade? A soberba. Todo momento está combatendo isso. A soberba. Olha só. Por que que ele ficou orgulhoso? Na multiplicação, de novo a volta, do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte dos deuses. Tá? Eu falei porque é assim que está na versão hebraica. E traduziram monte de Deus, para te enganar. E te fiz perecer ao querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Ou seja, ele era separado, mas para quê? Para ficar ao lado, pelo próprio termo querubim, cará, nós podemos ver isso. Mas ele foi lançado por quê? Porque ele encheu de violência e que ele fez? Ele se soberbeceu, ficou com soberba, elevou o teu coração, versículo 17, por causa da tua formosura, com o peixe a tua sabedoria, por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. Peraí, o diabo tem corpo físico? Como é que fica isso? As pessoas pegam alguns termos que estão ali no texto e montam essa doutrina escrota para dizer que foi o diabo que ali está falando do orgulho. Não, ali está falando de um anjo que se rebelou. Eles pegam Isaías 14, que não tem nada a ver também. Qualquer dia eu vou falar sobre Isaías. Aí inventaram o nome Lúcifer, que veio da Vulgata, que veio se eu não me engano, de São Jerônimo. E esse nome não tem nada a ver que... eu falo isso no meu vídeo sobre a mentira do nome Lúcifer, porque Lúcifer não é nome, tá? Também vou abordar aqui para não tomar tempo. Então, olha só. Se elevou o coração dele por causa da formosura, ele seria lançado diante dos reis te pus para que olhem para ti. O diabo tem corpo físico? As pessoas conseguem ver os reis, mas que reis são esses? Reis antes na terra, reis no céu, já existia, só existia anjo. Vê como é que não bate? Então você vai fazer perguntas a cada parte do texto e tu verás que esta doutrina de ver que aqui está falando da figura de Satanás não tem nada a ver. Andam te enganando. Todo pastor mente. Todo padre pastor mente quando eles leem isso aqui. Tá? Olha só. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Satanás tinha santuário no céu? Já existia santuário? Viu que isso aqui não está falando de ser angelical nenhum, gente? Meus amigos livres pensadores sabem disso. Mas eu sei que vem evangélicos aqui no meu canal, mesmo que aqui não é lugar deles, mas aqueles que estão saindo, sim, aqueles que estão questionando, sim, mas aqueles que são fundamentalistas, o lugar deles não é aqui. Mas eles vêm. Eu posso impedir de comentar, mas não posso impedir de ver. Agora eu te pergunto, tinha algum santuário no céu segundo essa doutrina? Não.
Isso aqui não se aplica a um ser supostamente espiritual. Isso aqui aplica ao rei de Tiro. Continuando. Todos os que te conhecem entre os povos... Peraí, o povo já conhecia Satanás? Estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, nunca mais subsistirá. Bom, vamos parar por aqui. Ele seria profanado, seria destruído. Tá? E segundo isso aqui, as pessoas dizem, o cristianismo prega que o diabo está aí, que só vai ser combatido no Apocalipse, e aquele trouxe toda aquela besteira que as pessoas inventam, falam que tem o Senhor que vai combater com eles, com a palavra que sai da boca, pura balela, pura história para boi dormir. Isso não tem base aqui, isso é plena invenção para enganar trouxas e levar o medo, porque as pessoas criaram a figura de Satanás para quê? Para gerar medo nas pessoas. Medo, porque a religião ela trabalha com a mentira, ela trabalha com a soberba, ela trabalha com o medo. Com o medo. E com a ignorância também. Essas armas da religião, ela trabalha com a ignorância, com a mentira, com o medo, com a soberba, e as pessoas inventaram essa desculpa de Satanás, desse personagem que não existe, distorcendo um texto que eu mostrei aqui, que não tem base aquilo que eu falei aqui, que lendo os textos que não tem base essa doutrina aqui, essa interpretação, e as pessoas criaram isso para enganar as pessoas. Por isso eu falo, absurdos de bíblico, o diabo que não é diabo. Esse diabo que as pessoas falam que está aqui no Ezequiel 28, não é o diabo. Ali é a figura do rei de Tiro. Bom, então, gente, leiam. Quem estuda sabe, quem não estuda acredita. Você quer saber ou você quer acreditar? Eu prefiro saber. Então, gente, é feio para muito crente que eles não entendem a própria Bíblia. Pastores geralmente falam muitas mentiras, mas teve uma verdade. Alguns de vez em quando falam as verdades. E o Rodrigo Silva falou uma coisa que é verdade, que os ateus entendem, conhecem muito mais a Bíblia do que os crentes. É verdade, os crentes não conhecem a própria Bíblia, precisa de um ateu para mostrar para eles como interpretar o próprio livro. Que coisa vergonhosa, hein? Que coisa vergonhosa para os crentes. Então, gente, não vou demorar muito, né? Já está muito longo o vídeo, então fique aí com absurdos bíblicos. E aí eu vou fazer outro. Espere que vai ter outro daqui a pouquinho, tá bom? Então um grande abraço a todos. Sucesso aí, muito obrigado a todos. Tchau, tchau.